O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era de baixa estatura. Então ele correu à frente, subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje devo ficar na tua casa. Ele desceu e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse a Jesus: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus então disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, estamos celebrando neste domingo o 31º domingo do tempo comum. E neste momento da liturgia da palavra, o Senhor possibilita a nós meditarmos, trazendo ao coração a própria palavra de Deus. Nós acompanhamos as leituras que foram proclamadas para nós, e de maneira muito clara hoje a liturgia nos coloca diante da ternura de Deus. Quando nós escutamos a leitura do livro de sabedoria, primeira leitura de hoje, nós vamos compreender bem claro, a ternura de Deus nos envolve, a grandeza do amor de Deus que vai muito mais além da fraqueza humana. O livro de sabedoria, ele nos ajuda a esse entendimento. Deus vai muito mais além do que a fraqueza humana. Ou quando Deus olha para nós, Ele não enxerga apenas o pecado, Ele não enxerga apenas o erro, mas Ele é capaz de compreender a bondade do coração humano. Por isso que nós escutávamos hoje, no livro da sabedoria, quando o autor do livro diz: Deus é rico em misericórdia, Ele até fecha os olhos para o pecado, para que assim o homem tenha tempo de arrepender-se. E aí nós vamos compreendendo essa ternura de Deus, nós vamos compreendendo a riqueza de um Deus que nos ama incondicionalmente, de um Deus que é capaz de olhar e nos abraçar, que é capaz de nos acolher, que é capaz de nos trazer para perto dele. E isso vai ficar bem claro na leitura do Evangelho de Lucas, quando nos é dada a figura de Zaqueu, um homem que traz uma marca muito forte dentro de si, mas que quando vai ao encontro de Jesus, vai acontecer a mesma coisa que acontece no livro de sabedoria. Ele encontra um coração aberto. Zaqueu encontra em Jesus o alívio que ele necessitava para a sua vida, porque nós vamos identificar em Zaqueu um problema. O primeiro aspecto que nós enxergamos na vida de Zaqueu é que ele é a imagem de todo ser humano. Zaqueu é a imagem de todo ser humano. O ser humano é acompanhado por muitas fragilidades. Por isso que nós enxergamos na figura de Zaqueu a figura do ser humano, mas de um outro lado,
em Jesus nós enxergamos a imagem de um Deus que é rico em misericórdia. Então, quando acontece essa conjugação, quando eu que sou fraco, sou capaz de ir ao encontro daquele que é forte, eu experimento essa própria fortaleza de Deus na minha vida. É isso que vai acontecer hoje com Zaqueu, mas é também a mesma coisa que Deus propõe para nós. Mas eu preciso fazer os passos que Zaqueu fez. Eu preciso ter as mesmas iniciativas que Zaqueu teve. Logo no início do Evangelho de Lucas, no capítulo 9, nós encontramos em Zaqueu um desejo de ver Jesus. Zaqueu queria ver quem era Jesus. Esse é o primeiro pressuposto de quem busca Deus. É o primeiro elemento que precisa estar bem claro dentro de mim. Eu só posso encontrar-me com Deus quando existe da minha parte essa vontade de me encontrar com o Senhor. Nós vamos enxergar de uma maneira muito clara na vida de Zaqueu. Ele procurava ver quem era Jesus. Mas nós também refletimos essa vontade que existe no coração de Zaqueu. Por que Zaqueu queria ver Jesus? Qual era a necessidade de Zaqueu em querer encontrar-se com Jesus? Uma inquietação profunda dentro dele. Há um problema na vida de Zaqueu que ele procurou todos os meios para preencher. Ele procurou até mesmo as riquezas que ele possuía, porque você escutou no Evangelho que Zaqueu era um homem muito rico. Então ele procurou até mesmo nos bens, ele procurou nas riquezas alguma forma de conter uma angústia profunda que existia dentro dele. Zaqueu já havia tentado, mas essa angústia continuava presente no seu coração. E aí Zaqueu tem o entendimento de que a resposta que ele busca, ele não vai encontrar nas coisas, ele não vai encontrar no dinheiro que ele tinha, ele não vai encontrar nas pessoas que o circundam, ele não vai encontrar nos lugares onde ele habita, mas ele tem o entendimento de que essa angústia só pode ser calada, só pode ser sarada em Jesus. Daí vem o que nós escutamos no Evangelho: Zaqueu procurava ver quem era Jesus. E era a procura definitiva da vida daquele homem, porque ele trazia um problema muito grave. Existia um problema interno que Zaqueu não conseguia ser feliz. É a sua última cartada. Jesus é para Zaqueu a sua última oportunidade. É inusitado falar sobre isso, porque a palavra de Deus diz que Jesus já havia passado outras vezes na cidade de Jericó. Provavelmente Jesus estivesse passado por Jericó 3 vezes, porque a Bíblia Sagrada relata que Jesus foi a Jerusalém por 3 vezes. Era impossível ir a Jerusalém sem passar por Jericó. A geografia de Jericó ficava nas proximidades de Jerusalém, ficava no caminho de Jerusalém. Então, às vezes que Jesus passou para Jerusalém, ele havia passado também em Jericó. Mas esse encontro de Zaqueu é a última visita de Jesus em Jericó, porque é a última ida de Jesus a Jerusalém. Em Jerusalém, Jesus vai ser crucificado. E naquela viagem de Jesus, acontece 2 coisas interessantes em Jericó: o encontro de Jesus com Zaqueu e a cura de Bartimeu na entrada da cidade. É a última vez que Jesus está visitando, mas é também a última chance de Zaqueu. E ele agarra essa chance com toda a força. Por trás de tudo isso, a palavra de Deus quer trazer nessa noite uma mensagem muito peculiar ao nosso coração, muito direta ao nosso coração, de que eu também não posso perder as oportunidades que são me dadas no que diz respeito ao meu encontro com Jesus. E Zaqueu aproveita bem isso. A cidade de Jericó era
não era tão grande, mas economicamente a cidade de Jericó era bem desenvolvida, porque era uma cidade portuária. Era por lá que entrava todos os produtos para serem comercializados em Jerusalém. E isso que dava de que em Jericó havia uma alfândega, onde Zaqueu trabalhava, porque ele era cobrador de imposto. Ele cobrava imposto para o Império Romano. Então era um homem que não era bem visto na cidade, não porque ele era cobrador de impostos, mas pela situação, porque todo o imposto que era recolhido das pessoas não circulava em Jericó, ia todo para Roma. Então as pessoas olhavam para Zaqueu com desdém, porque a imagem que se tinha era de que um homem que tirava a renda daquela cidade para mandar para outra. Então Zaqueu tinha muitos problemas internos. Ele é a imagem do ser humano, mas ele tem a oportunidade de encontrar-se com Jesus. E esse encontro vai mudar radicalmente a vida daquele homem. É esse mesmo encontro que precisa acontecer comigo e com você. Um encontro que muda e precisa ser um encontro verdadeiro. Quando é que o meu encontro é verdadeiro com Jesus? Quando muda a minha vida, quando transforma a minha vida. Se o meu encontro ou a minha busca com Jesus não modifica o meu jeito de ser, não transforma meu coração, não muda a minha mentalidade, isso implica dizer que o meu encontro ainda não é verdadeiro. Eu posso até ter visto Jesus, mas não me encontrei com Ele. Eu posso até ter visto o Senhor passar de longe, mas eu não tive a coragem de me aproximar. Mas quando acontece o encontro pessoal, acontece também uma mudança de vida. E aí nós vamos enxergar muito claro isso na figura de Zaqueu. É o entendimento que a palavra de Deus, no testemunho desse homem, deixa para nós. O primeiro aspecto, ele toma a iniciativa, ele vai ao encontro de Jesus, mas ele encontra um outro problema. A palavra de Deus diz que ele era de baixa estatura e havia uma grande multidão em torno de Jesus que o impedia de aproximar-se de Jesus. Mas a inquietação de um homem que enxerga em Deus a sua última chance é muito maior do que a multidão que se apresenta para atrapalhar o seu encontro com Jesus. Então Zaqueu tem a ideia de subir numa árvore, e quando sobe na árvore, Jesus olha e manda Zaqueu descer. Esse é o segundo aspecto que nós vamos encontrar, que é importante para a nossa vida na figura de Zaqueu. O primeiro aspecto é o desejo de querer ver Jesus. Isso também precisa estar muito presente dentro de mim. E o segundo aspecto é que Zaqueu era um homem presunçoso, era um homem autossuficiente, era um homem que se achava maior do que todos os outros. Ele tinha uma profissão, ele tinha dinheiro, ele era rico, ele tinha 1001 motivos para se orgulhar, para se sentir superior às outras pessoas. Quando a gente olha para esse detalhe na palavra de Deus, que Zaqueu subiu na árvore, nos vem esse entendimento. Subir na árvore significa a imagem de um ser humano prepotente, de um ser humano que se acha maior do que todos, que se acha o tal, superior e que tem direito a privilégios. Então Zaqueu sobe na intenção de chamar a atenção de Jesus, e de repente acontece algo inusitado. Jesus manda descer. E o descer da árvore significa descer do orgulho, descer da prepotência, do egoísmo, do individualismo. E Jesus propõe para Zaqueu uma descida. É o segundo aspecto da vida de Zaqueu, que tem tudo a ver com nossa vida. Também nós precisamos descer de nossas árvores. Quantas vezes nós estamos no pedestal? Quantas vezes nós estamos em cima de uma árvore e nos achamos superiores aos outros? Jesus propõe a mesma coisa para nós nessa noite. Propõe
descermos da árvore. Por que é importante descer? Porque Jesus só entra num coração humilde. Um coração orgulhoso não há lugar para Jesus. Então Jesus só pode entrar na casa de Zaqueu depois que ele desce da árvore, depois que ele renuncia o seu orgulho, depois que ele renuncia a sua soberba, depois que ele renuncia todos os sentimentos de onipotência que existia naquele homem. E aí Zaqueu desce. À medida em que Zaqueu desce, vai começar um processo de transformação. Jesus vai entrar na vida daquele homem e vai mudar a vida de Zaqueu. Nós vamos pegar nessa noite, como síntese da liturgia da palavra, essa proposta de Jesus para nós. Se nós quisermos um encontro verdadeiro, como Zaqueu teve, se nós quisermos uma experiência profunda de Jesus dentro de nós, é preciso também ter as mesmas atitudes que Zaqueu. É preciso permitir, é preciso deixar Deus fazer. Ele olha também para nós nessa noite e diz a mesma coisa: desce da árvore, porque hoje eu quero estar em tua casa. E diante dessa proposta de Jesus, como eu vou me comportar? Eu vou ter a mesma atitude de Zaqueu que desceu? Ou eu vou continuar em cima de uma árvore, na minha prepotência, na minha estupidez, na minha ignorância? Ou eu vou tomar posse do entendimento da palavra e dizer: realmente eu preciso descer, eu preciso descer para que Jesus entre, porque minha vida precisa ser transformada. Quantas coisas mal resolvidas dentro de nós, como existiam na vida de Zaqueu, muitas coisas mal resolvidas, justamente porque nós não somos capazes de nos aproximar de Jesus. E aí vai se levantando tanta coisa dentro de nós, e nós vamos buscando respostas, saímos atrás de uma resposta concreta, mas ela só pode ser encontrada em Jesus. O entendimento da palavra para nós é muito claro, é muito certeiro. Os sentimentos que se levantam aqui dentro, as situações que estão mal resolvidas aqui dentro de mim, elas só podem ser solucionadas em uma única pessoa, em Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus propõe para nós um novo modelo de vida. E enquanto eu estiver nesse modelo de vida antiga que eu vivo, essa angústia ainda vai continuar. É bonito ver no evangelho de hoje que ele começa melancólico. O evangelho de hoje começa melancólico e termina numa grande alegria, quando Zaqueu diz: Senhor, tudo que eu fiz de errado, eu vou rever os conceitos da minha história de vida. O dinheiro que eu roubei eu vou devolver. As minhas ignorâncias eu também vou resolver. A minha maneira de gestar as coisas eu também vou resolver. O evangelho termina com esse recado de Zaqueu, um homem que tinha muitas coisas mal resolvidas, mas à medida que Jesus entrou, tudo foi sendo ordenado, cada coisa foi sendo colocada no seu devido lugar. Aí nós vamos entender, irmãos, por que é só Jesus que pode resolver o meu problema, por que é só Jesus que pode direcionar a minha história de vida. Porque só Jesus pode me dar uma palavra de direcionamento. Porque para minha vida ser arrumada, eu preciso renunciar os erros da minha vida, como Zaqueu diz hoje no final do evangelho. Tudo que eu fiz de errado, eu vou rever. Todas as coisas erradas que eu fiz, eu vou buscar, Senhor, a partir de agora, uma vida correta. E aí, irmãos, a gente vai compreender porque que muitas vezes as nossas angústias, elas existem. Elas são frutos de um erro da nossa vida, de um jeito errado de conduzir a nossa vida. Basta fazermos o caminho certeiro, que tudo desaparece, que tudo silencia, que tudo se aquieta dentro de nós. O Senhor nos trouxe nessa noite essa palavra. Eu convido você até a fechar o teu olho por um momento.
escutando essa palavra, é também direcionada de maneira particular a você mesmo. Tenha nessa noite o desejo de ver Jesus. Tenha nessa noite o desejo de receber na tua casa Jesus. Mas seja capaz também de renunciar tudo aquilo que impede o teu encontro com Jesus. Queira nessa noite descer da tua árvore. Queira nessa noite descer apressadamente desse sicômoro, porque Jesus quer habitar, porque Jesus quer fazer morada dentro de ti. Ele quer acalmar as tuas dores, Ele quer aquietar teu coração, Ele quer fazer cessar toda a ventania que tem se levantado. Mas é preciso você reconhecer que você precisa mudar, que você precisa dar uma chance a Jesus na tua vida. Dê uma chance como Zaqueu deu. Abra seu coração, abra a porta da sua casa, como Zaqueu abriu a dele para Jesus. Uma casa sem Jesus é uma casa sem segurança, sem alicerce. Uma casa sem Jesus é uma casa vazia. Uma casa sem Jesus é uma casa desencontrada, é uma casa desajustada. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para trazer ao teu coração uma palavra nova. Uma palavra de ordenamento para a tua vida. Se tudo isso te tem acontecido, se a tua casa está em desarmonia, hoje Jesus diz: eu quero estar em tua casa. Desce depressa, porque lá eu quero habitar. Eu quero tomar posse dos lugares obscuros. Eu quero ir naquele lugar triste. Eu quero sarar as feridas. Eu quero trazer a esperança onde não existe mais. Desce depressa, porque hoje eu quero estar na tua casa. Eu quero tomar posse da tua vida. Eu quero reconduzir tua história. Eu quero reconstruir a tua história. Mas é preciso que você permitas. É preciso que você deixe. E quantas vezes eu preciso descer da árvore, cair do cavalo, para poder entender melhor o Senhor. E com esse jeito, muitas vezes ignorante, prepotente, orgulhoso, eu não chegarei a lugar nenhum. Porque um coração prepotente, um coração humilhado, um coração orgulhoso, não há espaço para Jesus. E um espaço sem Jesus é um espaço vazio. Não queira na tua casa a ausência de Jesus. Deseje a presença ardente do Senhor. E nós já pedimos com essa palavra: toca nosso coração. Nos faz como Zaqueu, desejar ardentemente que o Senhor entre em nossa casa. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti.
deseje. E chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Ah, Senhor, como eu preciso de ti. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra, Senhor. Entra na minha casa. Entra, Jesus. Entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. Sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. Sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Para sempre